Oi, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tô passando para atualizar sobre o nosso sítio. Faz algum tempo que eu não mando nenhum vídeo, eu mando só vídeos curtos, vocês estão gostando. Mas eu queria mostrar que a gente está em obras por aqui, tá, gente? Já faz algum tempo que eu falei que o nosso aprisco ele tinha sido elaborado e tal, ele estava suprindo uma necessidade, só que a gente começou a ter um pouco de problema. Quais foram? Quando a gente guarda o alimento das cabras com as cabras, eu não sei se é só aqui, mas acredito que em todo quanto é lugar, elas se esmeram para derrubar e a gente tem cachorro. E aí o que acontece? Toda vez que elas derrubam um alimento, ou qualquer outra coisa, um pote, um balde de ração, qualquer coisa que seja, os cachorros terminam de acabar. Então, a gente teve que repensar a nossa estratégia. Então, a gente ampliou o nosso rancho. Percebam que agora a gente tem um rancho. Antes ele era 9x3 e agora a gente tem um rancho de 12x3, tá? Só que ele é dividido no meio. Aqui no meio é só um espaço de um ranchinho, ó. É só para a gente guardar as nossas coisas. Foi um investimento, porque a gente vai lidar com as cabras por bastante tempo, então a gente precisava armazenar essa ração, o feno, a silagem em algum lugar específico. Não é um grande rancho, porque a gente tem uma proposta diferente que eu vou contar um pouco mais à frente. Então assim, pessoal, além dessa atualização aqui, que a gente, graças a Deus, conseguiu alguém para nos ajudar, porque a gente não tem uma destreza na parte de marcenaria, a gente também entendeu que, isso com base até no conselho da EPAGRE, que é o nosso órgão de fiscalização, o nosso órgão de assessoria aqui, agropecuária, a gente entendeu que é necessário investir em mais negócios, tá? Hoje, a gente tem as cabras leiteiras, que era o nosso objetivo inicial, mas a gente também cria, um pouquinho, estamos fazendo um teste, uma experiência, assim, nada de muito, de galinhas poedeiras. E a gente optou, e a gente está vendo, que galinhas poedeiras têm uma saída muito boa, pessoal. E elas são muito tranquilas, elas são muito delicadas, elas são muito dóceis com a gente, pelo menos até o momento não tivemos nenhuma intercorrência. Também tomamos diversos cuidados, olha só, gente, que coisa mais linda. Ela fica trancada com as cabras, porque as cabras só podem sair a partir das 9h30, tá? Entendam que por aqui é muito úmido, então a veterinária aconselhou que a gente só deixe eles saírem a partir das 9h30. E como eles estão para cuidar das cabras e não tanto das galinhas, a gente deixa eles trancados. Eles interagem bem com as galinhas também, tá? Se a gente precisar, eles também ficam com elas. Só que a gente deixou eles trancados com as cabras até para eles terem uma noção de horários. Tá funcionando bem, tá? Eles não reclamam muito, não se desgastam. Olha lá, que coisa linda. Então tá. O que acontece? Então a gente tem agora uma proposta de ampliar um pouquinho, não muito, a nossa criação de galinha poedeira. E a gente vai fazer um novo espaço. Eu lembro que há pouco tempo eu falei que eu tinha voltado a trabalhar. Então agora a gente está considerando que é o momento de investir, porque a gente tem de onde tirar dinheiro para repor, de repente, uma economia e tal. Então, não voltei a trabalhar, na verdade já trabalho aqui, estou trabalhando em um outro emprego. Então a gente vai ter um dinheiro entrando que a gente possa repor economias. Então a gente decidiu que vai fazer uma nova obra também. Então a gente já fez esse rancho, já está pronto, ficou bem bonito, gente, perceba o capricho, ó. Ele fez a rampa para o nosso acesso, ainda tem que terminar aqui, né? Porque a gente não concluiu essa parte. Mas, ó, a porta, ele fez porta de abrir e fechar, dupla. Ele fez um telhado bem montadinho. A madeira, gente, não se surpreendam, tá? A gente está trabalhando com pinos tratados, mas é porque a gente tinha aqui. A gente não comprou pinos tratados, madeira frontal para isso. Mas como a gente comprou esse pinos tratado há 3 anos... tá mais barato do que comprar madeira do tipo daquela ali, ó. Então a gente optou, porque a gente tem muita madeira, porque na hora de fazer a obra, os empreiteiros para
mandarem qualquer coisa, o nosso pediu muito mais madeira e acabou ficando por aí. E foi possível fechar essa daqui. E eu acredito que dê para fechar mais uma obra de uns 3x9. E a gente está vendo o que é que vai fazer, tá? Então a gente conseguiu usar, por isso que a gente usou o frontal. Então a gente vai ampliar o nosso espaço para as galinhas poedeiras, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas lá para baixo já tem uns tocos, ó, colocados ali naquele espaço quadrado que tem ali, tá? É ali, a gente vai construir um galinheiro ali. E junto com ele a gente vai fazer um caprisco maior para as cabras. Então, a gente vai manter o bode aqui. E lá, 50 metros mais ou menos de distância, a gente vai colocar as cabras para que elas tenham um espaço separado e a gente não tenha problemas com o cheiro, tá bom? Então, esses são os projetos. Por que a gente está refletindo que é importante também a gente trabalhar com galinhas poedeiras? Eu expliquei, né? Porque se a gente opera só um negócio, gente, e isso é uma coisa que na cidade, eu, por exemplo, fiz um curso na área da gestão e a gente sempre estuda que a gente tem uma questão de venda só. Então a gente tem que focar no produto quando a gente vai vender alguma coisa. Só que no nosso caso aqui, a gente está no ambiente rural e a gente trabalha com commodities, por exemplo, o ovo, o leite, uma série de coisas que são reguladas pelo mercado e tem grande oferta. Então, assim, se eu trabalho só com o leite, pode ser de vaca, pode ser de cabra, pode ser de qualquer outra coisa. Se eu trabalho só com leite, eu tenho uma possibilidade maior de ter uma oscilação de mercado e me dar mal. Por exemplo, o preço do leite pode baixar. Então, hoje está tudo bem, o preço está alto, estou vendendo num preço super bom, mas amanhã o preço pode baixar e isso pode me gerar um problema. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar melhor esse produto. Então, eu posso vender o leite, eu posso vender o queijo, eu posso vender a manteiga. Eu também posso trabalhar outros produtos, eu posso trabalhar o ovo, que hoje no supermercado está R$1 o ovo caipira aqui em Santa Catarina, não sei como é que está na região de vocês, de repente está até um pouco mais caro. Eu posso trabalhar um ovo orgânico. É mais difícil? É mais difícil, é mais caro, mas há quem consiga plantar e colher milho para entregar para as galinhas, soja, enfim. Então, é uma coisa a se pensar. Eu também posso trabalhar uma horta. Então, percebam aqui que a gente tem uma horta, ó. Tá ruim, gente. Tá feia. Tá velha. Eu entendo que vocês vão me falar, nossa, que falta de capricho. Mas, gente, eu voltei a trabalhar não tem 1 mês e meio. Então, a gente está dando mais atenção a essas questões de trabalho e não tanto a horta. Mas eu quero ver se essa semana ou a próxima semana eu venho aqui para dar um jeitinho nela. Então, a gente tem esse espaço de horta que pode ser melhor trabalhado, que pode ser vendido produtos orgânicos, enfim. Então, o conselho que eu queria dar para vocês, até porque a gente recebeu consultoria assim mesmo que funciona, é que vocês trabalhem mais de um produto. Quando pensem num sítio, não pensem tanto em quantidade de animais. Tem muita gente que coloca assim, eu tenho 50 cabeças de vaca, enche a boca para falar. Aí você vai ver, a produtividade dessa pessoa é baixa. Ou seja, as vacas não produzem nem o suficiente para ela sobreviver. Quando ela poderia ter uma vaca com um espaço maior, umas 10 vacas, nesse espaço plantar para dar ração para as vacas, fazer uma boa silagem, ter outras opções de negócios para caso o leite dê uma baixada, a pessoa possa investir em outras possibilidades. Não é tão desgastante porque cuidar de 50 animais, ainda mais no porte de uma vaca, é muito complicado. Tá? Então, é isso que eu deixo de mensagem para vocês. Pulverizem, tá? Se é para trabalhar, sei lá, 5.000 galinhas, trabalha 1.000 galinhas, faz um espaço menor. Trabalha um pouco de cabra, trabalha um pouco de horta, trabalha um pouco... Eu sei que é difícil, é pesado, mas se for tudo pequeno, gente, a gente consegue dar uma gerenciada, de repente chamar uma mão de obra para cuidar de uma parte, porque a gente vai receber um lucro. O ovo hoje está dando muito dinheiro. Então, eu considero importante que vocês fiquem atentos e não invistam todo o dinheiro de vocês só num negócio, tá? Uma outra coisa, que inclusive eu propus num processo seletivo
por uma empresa que presta consultoria para o Senar, que eu deixo aqui dito para vocês, que também gera uma boa possibilidade de renda, é o turismo, tá, gente? Mas eu queria que vocês refletissem que a gente também não pode, ou vamos pensar um pouco sobre ética, né? Vamos pensar sobre ética. A gente não pode chegar num espaço rural onde o preço da terra é muito baixo e construir 500 benfeitorias e tornar uma terra que vale 50 mil, 1 milhão. Por quê? Porque esse espaço do rural ele também é destinado à produção de alimentos. E um produtor rural não ganha tanto, se for um produtor rural pequeno, uma agricultura familiar, não ganha tanto para pagar esses valores exorbitantes por preço de terra. Aqui em Santa Catarina, a região onde eu moro, antigamente um pedaço de chão, 1 hectare, ele valia 30 mil, 20 mil. E hoje, gente, está valendo 150, 200 mil. Uma vez que uma pessoa vem e faz um empreendimento muito denso pode ser uma casa muito bem feita, ele vai querer tirar esse investimento que foi feito. Isso implica em elevar esse valor para o produtor rural, tá? Então vamos pensar, será que uma terra que foi utilizada por um sitiante, que é essa pessoa que vem para cá e só tem a vontade de morar, não tem a vontade de produzir, ela volta para a produção rural em algum momento? Eu acredito que não, tá? Então, cada dia mais, o que a gente está vendo é um distanciamento dessa vida rural, dessa vida no campo, das nossas cidades. E isso está elevando o preço dos alimentos. Se a gente não tem um preço de terra barato, cada vez mais, esse produtor rural que consegue se resistir no rural, ele vai ter que repassar esse valor que ele poderia receber vendendo essa terra para o preço dos nossos produtos, tá? Então, assim, é uma coisa a se refletir. Estou falando em turismo, mas faça um turismo com essa sutileza, com esse pensamento ético de que a gente está estabelecendo um produto rural e não simplesmente um produto turístico, tá? A gente está pensando também que podemos trazer para esse empreendimento rural a produção local. A gente pode aproximar os vizinhos. Eu tenho vizinho que produz leite, eu tenho vizinho que produz goiaba, eu tenho vizinho que produz morango, eu tenho vizinho que produz laranja. Será que eu não consigo, através de um empreendimento rural, apoiar e manter essas pessoas no rural? É um pensamento que eu deixo para vocês, principalmente para quem está aí no urbano pensando em investir no rural, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.